Amigas e amigos da TV Assembleia, começando mais um Tocantarte. Hoje eu tenho a honra de trazer aos nossos estúdios o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins e ativista cultural, José Wagner Praxedes. Conselheiro, por favor. Muito obrigado por ter vindo. Tudo bem, Aldo? Um prazer estar aqui com você, viu? Sente-se, por favor. Bom, conselheiro, o Tocantarte, esse programa nosso aqui na TV Assembleia, ele fala com pessoas envolvidas com cultura do Tocantins, né? E o senhor, além de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, é um ativista cultural, aliás, um ícone, né, nessa questão. Mas eu queria iniciar a nossa conversa falando um pouco do tribunal, porque tem muita gente que não sabe qual a real função de um Tribunal de Contas, né? Como funciona o TCE? O tribunal é um órgão de controle externo, está criado ali na Constituição. O nosso específico Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, ele foi criado, está lá nas disposições transitórias, aliás, da Constituição Federal. Quando ela foi criado o Estado, ela colocou que nos primeiros 10 anos de criação do Estado, a composição seria de 3 conselheiros, que a composição do tribunal são 7 conselheiros. Então, um preside e 6 relatam, né? Isso é no Brasil todo. São 33 tribunais de contas estaduais no Brasil. Estaduais, assim, tem alguns estados, como o estado de São Paulo, que tem o do município de São Paulo, o do Rio tem o do município do Rio de Janeiro, e tem mais 3 estados que tem dos municípios. Então, hoje são, no Brasil, essa a composição. Então, o Tribunal de Contas específico do Estado do Tocantins, ele foi criado, implantado no dia 1º de fevereiro de 89, e o tribunal nosso é um tribunal, assim, quando, nos primeiros dias mesmo de implantação do Estado, ali nós sentimos a dificuldade tanto do Tribunal de Contas, do nosso tribunal, da equipe, quanto dos gestores, né? Que tudo estava começando, tudo... o Estado praticamente não tinha nada, né? Estrutura praticamente técnica zero. Nós não tínhamos nenhuma faculdade aqui nessa região de contabilidade. Tinha 2 ou 3 cursos de contabilidade comercial. Então, tudo era muito difícil. Então, o tribunal, ele já no primeiro momento ali, ele sentiu a necessidade de assumir um papel pedagógico. E o Tribunal de Contas, até hoje, ele mantém esse papel pedagógico. Nós fiscalizamos, nós punimos quando necessário, mas, acima de tudo, nós orientamos, nós ensinamos os gestores o caminho certo de ir. Nós temos a escola do Tribunal de Contas, que é o Instituto 5 de Outubro, que é uma escola de formação, foi criada especificamente para a formação dos técnicos do tribunal e dos gestores. Nós temos cursos específicos, direcionados a esse gestor. A exemplo disso é a nova lei de licitação que entrou agora a partir de 1º de janeiro. Então, é uma coisa complicada, é uma lei complicada, que é muito detalhada. Então, o tribunal ele já tem 2 cursos, inclusive, disponíveis. Quem entrar na página do tribunal, vai ali na escola, esses cursos estão disponíveis para os gestores e essa orientação continua. É muito salutar, eu acho que isso veio minimizar os problemas, né? Porque não é fácil você falar de contabilidade pública, você falar de prestação de contas, é tudo muito complicado. A lei de ter muito gestor que não gosta muito de prestar conta, né? Não gosta muito de papel, né? Então, mas o gestor ele tem que conciliar ali o papel com a gestão, né? Ô, conselheiro, o senhor é tocantinense
mas chegou em Palmas antes da inauguração do município de Palmas, né? E como é que foi, assim, para o senhor que nasceu no Tocantins, em Goiás, mas no Tocantins, não é? Chegar e ver, assim, se formar uma nova capital, que na época até chamava-se de o Eldorado, né? Eldorado. O Eldorado, não era isso? Como é que foi? Como que impactou isso o senhor como filho da terra? Olha, foi emocionante. Eu participei nos últimos anos dessa luta, eu participei ativamente dela. Eu sou da região do Bico do Papagaio, nasci em Nazaré, mas fui criado em Tocantinópolis. E ali foi onde eu estudei, fiquei ali até completar o primeiro grau de estudo. Depois fui para Goiânia, onde eu fiz meu curso superior. Tinha um bom emprego em Goiás, mas recebi um convite desafiador para voltar para a região, ainda Goiás, a região do Bico do Papagaio, precisamente em Araguatins, e eu voltei e participei desses últimos anos aí, dessa luta aí de criação do Estado, fazendo um trabalho, percorrendo aquela região, participando de reuniões com o próprio governador Siqueira Campos, na época deputado. A gente fez vários movimentos na região do Bico do Papagaio. Então, eu participei ativamente dessa luta. Quando eu terminei esse período em Araguatins, foi justamente quando foi criado o Estado. Eu recebi um convite do governador, na época, para assumir um outro órgão, mas eu já tinha aquela vontade de ir para o Tribunal de Contas. Na época, eu até comentava isso com o próprio Siqueira, e ele falava que nada, tribunal é um órgão muito técnico, você vai ficar ali bitolado, aquela coisa de ficar fiscalizando, perseguindo, aquela mentalidade assim política. Eu falei, não, nós vamos criar ou implantar um tribunal mais moderno, um tribunal voltado a orientar, a ensinar, enfim. E foi isso que eu cheguei no tribunal, nos primeiros dias. O tribunal foi instalado em fevereiro de 89, e ali a gente chegou. Mas antes você me perguntou da chegada aqui, aqui em Palmas, né? Quer dizer, foi desafiador, porque nós chegamos aqui, não tinha nada. Nós praticamente... cheguei junto com o governador, nós chegamos aqui no dia 27 de dezembro de 89. Foi de 89, 27 de dezembro de 89. O Estado foi instalado, a capital foi instalada 1º de janeiro de 90, né? Então nós mudamos dias antes da instalação aqui, praticamente não tinha nada, a gente dormia ali no chão, no palacinho ali. Ali funcionava todas as secretarias ali. Então era ali Clarismar Fernandes, da Casa Civil, era o René Pompeu de Pina, da Fazenda, era o Adjair de Lima, tinha o Luiz de Carvalho, da Comunicação. Uhum. Então aquele pessoal ali trabalhava de dia ali, montava, e de noite nós arrastávamos e puxávamos os colchões. Então era ali um desafio, os primeiros dias ali foram desafiadores mesmo. Então, hoje você vê a capital bonita. Eu acredito assim, o Siqueira foi um grande sonhador, um grande visionário, e ele conseguia enxergar essa cidade que ele, muitas vezes, ali na varanda do Palacinho, eu estive até essa semana gravando uma fala, e isso veio na minha cabeça ali. O Siqueira algumas vezes falava: Zé Wagner, você está vendo o lago lá na frente? Eu não conseguia ver lago, eu mal via o rio lá embaixo. Aí o governador já conseguia enxergar ali a amplitude do lago. Ele já sonhava com essa cidade pronta, né? E não sonhava, como visualizava isso, né?
Então, eu acho que deu certo a cidade, foi tudo muito tranquilo, e o Estado também, né? Porque o Estado não tinha nada, Tinha não tinha nada. estrada. Ali, você ia ali para Araguatins, ali no Bico, você chegava em Darcinópolis, ali só Deus sabe o horário que você ia conseguir chegar em Araguatins. 200 quilômetros ali para frente. Então, eu cheguei aqui em 87, em Araguaína, 1987. Era chamado Corredor da Miséria, né? Não tinha É, nada. essa região aqui dessa margem do Tocantins, então, era triste. Eu lembro que mesmo na instalação, depois que, no começo ali, porque eu assumi a Secretaria de Governo aqui do município, então a gente viajava aqui nesse vão do Lajeado, que era difícil, né? O Fenelon aí nos primeiros dias aí, no primeiro ano, no segundo, ele metia o tratorzão aí, abrindo aí umas estradas, porque não tinha comunicação. Dentro dessa área do próprio município não existia uma comunicação, porque não tinha estrada. Até para chegar em Taquarussu era muito difícil Pois ali. é. O conselheiro, nós estamos encerrando o nosso primeiro bloco, mas já já nós temos muita conversa ainda. Temos mais 2 blocos pela frente. E você aguarde um pouco. Hoje eu estou conversando com o conselheiro José Wagner Praxedes, do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, que também, para o nosso prazer, é ativista cultural. Nós voltamos já já. Hoje eu estou conversando com o conselheiro José Wagner Praxedes, do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, que também é ativista cultural. Conselheiro, vamos falar sobre o seu livro 30 anos de julgados. Quando o senhor lançou esse livro, aonde as pessoas podem encontrar esse livro e do que trata o livro? Esse livro, eu até então, eu nunca tinha pensado em escrever um livro, né? E conversando com um amigo meu em Goiânia, ele já tinha lançado uns 3, 4 livros técnicos, né? E eu conversando com ele falou, vai, por que você não faz um livro para deixar aí sobre esse trabalho seu que já passa de 30 anos aí no Tribunal de Contas, você tem um legado, e é bom deixar esse legado registrado aí para essas pessoas que estão chegando. Enfim, ele me convenceu, né? E eu prontamente sentei aí com a minha assessoria, a gente fez um levantamento dos principais julgados meus durante esses anos, e o livro ficou bastante interessante. O livro, ele inclusive, ele traz aqui o prefácio do ministro Benjamin Zimmer, do TCU. O Benjamin Zimmer, ele é o ministro técnico do TCU. Ele chegou a ministro pela carreira, como eu também cheguei a conselheiro pela carreira. A minha vaga, eu cheguei pela carreira, pelo meu cargo de conselheiro substituto, auditor conselheiro substituto. E na época que eu fiz o levantamento, eu comentei com o ministro, ele falou, prontamente eu quero dar uma olhada nesse material e depois ele prefaciou. E o governador Siqueira Campos também, ele tem uma fala na abertura, ele faz a apresentação do livro, o governador. Então, quer dizer, é muito interessante. E o conteúdo também é um conteúdo, como eu falei, é um conteúdo rico. A gente traz o livro em 10 capítulos, né? Então eu falo aqui da escolha de conselheiros, que a grande maioria das pessoas não sabe. Não sabe? Não sabe nem que o tribunal, a composição, são 7 conselheiros. Desses 7 conselheiros, 4 são indicados pela Assembleia Legislativa, 2 são da casa, que no caso lá sou eu e o conselheiro Seville, e 1 é indicação do governador. Então essa é a composição.
Eu falo de atos de pessoal, falo de contratos, poder de cautela, previdência, consultas. Eu trago aqui a teoria da imprevisão, uma consulta importantíssima que foi julgada e relatada por mim. Prestação de contas, cessão de bem público, aplicação de pena pecuniária e crime de responsabilidade. Então é muito interessante esse livro. Ele foi feito pela editora Dialética e você pode comprar esse livro no site aí do Amazon, Magazine Luiza, da própria editora e lojas americanas, enfim. Ele está disponível aí nas grandes plataformas. Você entra lá, o livro está lá, 30 anos de julgado, conselheiro José Wagner Praxedes. E outro ponto que eu gostaria de destacar é porque eu nunca tinha, como eu falei, nunca tinha pensado em escrever livro e também nem ganhar dinheiro com livro. Então, toda a renda desse livro nós estamos destinando aos programas sociais do Estado. Olha aí. Aqui em Palma nós fizemos uma grande campanha e já vendeu mais de 1000 livros, sabe? Nós fizemos uma grande campanha aqui, tudo que vendeu foi para o Mosteiro de São Bento. No norte, lá em Araguatins, Tocantinópolis, quando foi lançado, nós entregamos para o Abrigo dos Idosos, que é um projeto da Diocese de Tocantinópolis, que abrange toda aquela região do Bico. Nós fizemos em Goiânia, foi um sucesso. Nós fizemos uma tarde de autógrafo no Tribunal de Contas do Estado de Goiás. No dia contou até com a presença do governador de Goiás, Ronaldo Caiado. E lá nós destinamos para o Hospital do Câncer, o Hospital Araújo Jorge, né? Enfim, é uma obra que, além de eu achar que ela é interessante, principalmente para esse pessoal do direito, da economia, administração, da contabilidade, inclusive para os concursos públicos nessas áreas aí, ela reveste alguma ação social. Não, isso é Então, eu acho que o livro, eu vou passar aqui nas suas mãos. Para aqui, mim, é uma honra você ver um presente desse assim no ar, conselheiro José Wagner Praxedes. Muito obrigado. Agora, tem uma curiosidade. O senhor julga há 35 anos. Por que o nome do livro é só 30 anos de julgado? Pois é, na época que eu fiz o livro, um ano e meio atrás, mais ou menos, eu fui orientado a pegar um título chavão, né? Então, 30 anos. Mas são 35 anos mesmo, 35 de Estado, 35 anos que eu fui nomeado conselheiro mesmo em 95, conselheiro titular. Mas eu entrei no tribunal como auditor, que o auditor é o conselheiro substituto, hoje. Então, ali eu já substituía e já julgava. Quer dizer, se for buscar julgados, eu tenho julgados de 89, né? Então, são 35 anos de julgado. Né? Pois é, olha aí, viu? Além de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, de ativista cultural, também escritor, conselheiro José Wagner Praxedes. É com quem eu estou conversando hoje. E no terceiro bloco, nós vamos falar sobre o lado cultural do conselheiro. Fique aí, viu? Voltamos já já. Voltamos com o Tocantarte e hoje eu estou conversando com o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, ativista cultural e escritor também, José Wagner Praxedes. Conselheiro, vamos falar agora do seu lado cultural. De onde vem isso no seu sangue? Porque o senhor é um dos ícones da cultura do Tocantins. Como é que começou isso? Olha, eu sempre tive um olhar, desde muito jovem, para esse lado cultural. Sempre gostei, sabe? Sempre gostei. E eu, desde muito cedo, mesmo quando eu fui morar em Araguatins, Araguatins foi abril, assim, porque eu vim de Goiânia, eu tinha formado ali, terminado meu curso superior em Goiânia, eu trabalhava numa grande empresa
a Nuclebras, né? Então, uma empresa que eu trabalhava muito, não via o resultado do trabalho, sabe? Mas eu me dedicava muito. Então, quando eu fui para Araguatins, que eu assumi a Secretaria de Administração do município, aí abriu tudo, assim. Aí eu pude colocar ali foi como se fosse um laboratório de vida. Tudo que eu aprendi ali eu colocava em prática e via o resultado sair de imediato. Montava um projeto, o projeto já levava em determinado local, secretaria, ministério, etc. e tal. Com 3, 4 meses você já viu o resultado ali, já via aquele prédio começar a ser feito, aquela escola, enfim. E nesse período, em Araguatins também, eu comecei a fazer um levantamento sobre todas as manifestações culturais do município. Então tinha muito, por exemplo, as danças, sussa, tambor, dança de roda, batuque, enfim. Eu fiz um levantamento e fizemos um resgate de toda essa cultura do município. E a gente trazia aquilo para a praça pública nos finais de semana. Então era assim, um grande movimento, promovia nessa parte esportiva também, esses torneios, enfim, tentava despertar no jovem essa vontade também, tanto para o esporte como para a cultura, né? Promovia eventos nas festividades, aniversário da cidade, sobre concurso de poesia, enfim. E aqui em Palmas não foi diferente, eu sempre tive envolvido quando eu vim para o Estado, entendeu? Eu sempre gostei de ajudar, entendeu? Onde eu assumi, como eu te falei, a Secretaria de Governo do município Palmas, então, desde esse primeiro momento, a gente também começou a trabalhar essas ações aqui em Palmas, né? Então, promover o artista local, né? Trazer esse artista local para os grandes palcos, né? Então, a gente sempre pensou. E eu cheguei um grande trabalho que a gente tem feito aí à frente é o Museu Palacinho, né? Sim. Isso aí nós queríamos fazer, eu juntei um grupo de amigos para a gente fazer alguma coisa para o governador Siqueira Campos. Porque eu via que assim, o trabalho diuturno do governador, como foi para criar esse estado, esses últimos dias, e eu achava que o governador merecia alguma homenagem especial, algum trabalho, alguma coisa diferenciada. Mas a história do Siqueira Campos era uma história muito grande, sabe? E a gente não sabia por onde começar. E eu visitando uma exposição do Lincoln em Nova York, ele contava, essa exposição chamava Lincoln's Speech, os discursos de Lincoln. E através desses discursos, ele contava toda a história dele no período que ele atuou, a atuação dele americana. E na hora veio a ideia de montar essa exposição que nós chegamos a fazer e viajar, nós ainda levamos o Gurupi, e que ela hoje encontra no Museu Palacinho. Chama Siqueira Campos, do Setentrião Goiano ao Tocantins. E nessa exposição a gente traz uma linha do tempo. E essa linha do tempo a gente começa do século XVII, final do século XVII, com a chegada dos jesuítas aqui nessa região, e traz até a criação do Estado em 88, com a promulgação da Constituição de 88. Então, nessa exposição, nessa linha do tempo, nós trazemos todos os grandes atores dessa história. Quer dizer, é uma exposição que traz o nome do governador Siqueira Campos, mas, como sempre, a visão do governador Siqueira Campos é que ele tinha consciência e gostava de lembrar que a luta é uma luta de muitas pessoas, não foi uma luta só dele. Ele chegou
já no final para fechar isso aí, que foi muito importante, porque hoje a gente vendo o Congresso Nacional, hoje abriu, todo mundo sabe e acompanha e vê quão é difícil aprovar uma matéria ali, porque são 500 e tantos deputados, são muitos interesses. E essa emenda de criação do Estado do Tocantins, Siqueira Campos aprovou por unanimidade, né? Então, ele foi um dos atores mais importantes dessa luta, mas de Teotônio a Siqueira, teve muitas pessoas que deram vida, deram seu sangue aqui para que esse Estado fosse criado. Então, eu acho que foi um dos maiores trabalhos nossos, desse grupo de amigos, foi essa exposição, que depois a gente convidou até uma jornalista que ela trabalha hoje aqui na Assembleia, é a Suzana Barros. Aí eu convidei a Suzana Barros, nós convidamos, eu falo eu, o grupo, nós convidamos a Suzana Barros para que ela pegasse essa linha do tempo e jogasse no livro, que tem um livro também que traz toda essa história, né? Então, quando nós fomos fazer, só para finalizar aqui um pouco, essa pergunta sua, quando nós fomos fazer essa exposição, aí nós voltamos ao Museu Palacinho, que tinha muito tempo que eu não voltava lá, e encontramos o museu assim praticamente acabado, prédio. Aí naquele dia, já no dia do lançamento dessa exposição, que nós fizemos no Memorial Prestes, estava toda a elite política do Estado, todos os deputados estaduais, federais, senadores, tudo prestigiando lá o governador Siqueira Campos, o próprio governador do Estado, que era o Carles na época, e eu lancei um desafio para nós criarmos ali um grupo de amigos que chegou nessa associação Amigos do Palacinho, para que nós salvássemos o museu. E pouco tempo depois nós entregamos o museu e nós hoje assumimos a gestão. A gestão do museu hoje é desse grupo, dessa associação Amigos do Palacinho. Pois é, isso só merece aplausos, né? E eu não podia deixar de comentar aqui a respeito do governador Siqueira Campos, que o senhor foi sempre fiel companheiro, que na época dos governos dele, a cultura tinha um outro olhar. Depois disso, a coisa degringolou. E agora, né, as leis federais estão aí, Lei Paulo Gustavo já foi, vem Aldir Blanc durante 5 anos. Mas eu lembro, quando falo em cultura, eu não deixo de lembrar do nosso eterno governador Siqueira Campos. O Siqueira ele é um expoente, ele tinha uma visão sobre tudo, né? Mas essa questão da cultura, ele sempre fazia questão fez questão de valorizar, principalmente os artistas locais, né? O pessoal local, né? Que foi quando veio à tona aí os grandes nomes aí, Genésio Tocantins, Braguinha Barroso e tantos outros que chegaram aí, né? Conselheiro, muito obrigado pelo senhor ter vindo até os nossos estúdios. Aqui estamos sempre de portas abertas para o senhor. Sucesso na sua vida e que Deus lhe acompanhe sempre. E sempre conserve essa cultura no seu coração. Pois é, amém. Eu que agradeço a você, aos telespectadores aqui da TV Assembleia. Eu acho a TV Assembleia de grande importância. Hoje ela é vista, é ouvida pela toda a região do Bico do Papagaio, vários recantos aí do nosso Tocantins. E é muito importante, inclusive o Tribunal de Contas ele tem uma parceria com a TV Assembleia. Aos poucos nós estamos chegando aqui para trazer também esclarecimentos e principalmente convidar o cidadão tocantinense para nos ajudar aqui com esse controle social que todos têm que fiscalizar realmente a boa ou má aplicação do dinheiro público. Popó, dá licença aqui, mas eu não posso deixar de registrar isso aqui também. O senhor vai logo mais a Salamanca, na Espanha,
por conta do Palacinho, não é isso? Do museu? Como é que é a história? Essa história de Salamanca é interessante. Eu conversando com um amigo meu, ele, Sebastião, o conselheiro Sebastião Elvésio, ele já até aposentado, mas é aquela pessoa que aposenta, mas está muito jovem ainda. Então ele continua trabalhando ativamente, não no tribunal dele, mas hoje colaborando aí com os tribunais do mundo, né? E ele faz um trabalho para esses tribunais europeus aí, e vai ter esse congresso em Salamanca, agora em 17, precisamente 18 de março, e ele convidou, eu falando para ele desse trabalho, ele convidou para que eu levasse lá, fizesse uma palestra sobre essa boa prática desse trabalho que a gente vem desenvolvendo. Porque hoje o Tribunal de Contas é um parceiro, amigo do Museu Palacinho. Então, isso oficial no papel mesmo, nós temos essa parceria aí. Não só o tribunal, mas o que me leva a Salamanca é essa parceria Tribunal de Contas, né? Amigo do Palacinho. Então eu vou falar sobre essa boa prática, esse trabalho, esse olhar que nós temos, Tribunal de Contas, sobre esse bem público aí, o museu, de manter em pé a história do Estado, para que todos que aqui cheguem, eu te falava agora há pouco, que esse ano de 2023 nós tivemos 6 mil visitantes no museu. Hoje, todas essas empresas que trazem pessoas para o Jalapão, eles passam pelo Museu Palacinho. Então, é bom que as pessoas comecem a entender a história e saber da nossa história também, poder compartilhar. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigado, conselheiro. Fique com Deus. E você aí, viu? Fala aí para o seu vizinho que a TV Assembleia está no ar, que nós temos diversos programas locais aqui. Esse aqui divulga a cultura, mas tem Maju Cotrim, com o podcast dela, tem Luiz Celso falando da história do Tocantins, a rica história do Tocantins. Tem o Sadraque Nóbrega com a Marcinha Alves aí, fazendo o boletim da Aleto. Então divulgue isso aí, tá bom? Até o nosso próximo encontro.